Hoje, a gente vai desvendar o documento que basicamente dita as regras do jogo da fiscalização de trânsito aqui no Brasil. É a nossa chance de entender de vez a lógica por trás de cada autuação. Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito. E o papo de hoje é justamente sobre o Guia Oficial da Fiscalização no Brasil, o famoso Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Vamos mergulhar nisso? Sabe aquela dúvida que todo motorista já teve? Por que, às vezes, uma única manobra errada pode render mais de uma multa? E, em outras situações, várias irregularidades acabam virando uma só autuação? Pois é, a resposta para tudo isso, a regra do jogo, está toda detalhada nesse manual. Mas antes da gente sair falando de multa, a gente precisa entender o objetivo principal. O manual não existe só para punir, não. Ele serve para organizar o trânsito. E tudo isso com um propósito muito maior, a tal da segurança viária. E o que é essa tal de insegurança viária, afinal? Bom, o próprio manual define como a busca constante por um trânsito seguro para todo mundo. E o conceito vai muito além de só evitar acidente, viu? É sobre permitir que a sociedade funcione, que as pessoas consigam ir e vir para o trabalho, para a escola, enfim, viver de forma segura e organizada. É, no fundo, um exercício de cidadania que a gente pratica todo dia. E essa segurança toda se apoia em 3 pilares que precisam trabalhar juntos. O primeiro, a educação, para conscientizar a galera. O segundo, a engenharia, para a gente ter ruas e estradas seguras de verdade. E o terceiro, aí sim, é o esforço legal, que é onde a fiscalização entra. Um pilar não funciona direito sem o outro, é um conjunto. Agora sim vamos ao que interessa. Para existir fiscalização, tem que ter uma infração. Mas o que exatamente a lei define como uma infração de trânsito? Olha, a definição é bem direta e bem ampla. Cometeu uma infração quem desobedeceu qualquer, eu disse qualquer, regrinha do Código de Trânsito ou das leis que complementam ele. Resumindo, se está na lei e não foi cumprido, pronto, é uma infração. E claro, essas infrações são classificadas pela gravidade delas, né? As leves somam 3 pontinhos na carteira, as médias, 4, as graves já pulam para 5. E as gravíssimas, que são as mais perigosas, geram 7 pontos de uma vez. É o acúmulo desses pontos que pode levar à suspensão do direito de dirigir. Certo, a infração aconteceu, mas quem paga essa conta? A multa e os pontos vão para quem estava dirigindo ou para o dono do veículo? O manual deixa essa divisão bem clara. E aqui está um ponto fundamental que gera muita dúvida. A responsabilidade é dividida. Pensa assim. O proprietário, o dono do carro, é responsável pelas condições do veículo, documento em dia, pneu bom, farol funcionando, essas coisas. Já o condutor, quem está no volante, responde pelos seus atos, pelas suas ações na direção. Excesso de velocidade, falar no celular, avançar o sinal. Cada um responde pelo que lhe cabe. Simples assim. Agora sim, chegamos ao coração da nossa análise de hoje. Aquele momento em que várias coisas erradas acontecem ao mesmo tempo. Como é que o agente de trânsito decide se aplica uma, 2 ou até mais multas? O manual tem 3 classificações para ajudar a entender isso. A primeira classificação é a das infrações concorrentes. O nome já dá uma boa dica. Uma infração concorre com a outra. Isso acontece quando uma ação ilegal automaticamente já inclui outra. Elas estão, sabe, conectadas na origem. Então, se liga no ponto crucial. Nas infrações concorrentes, só se aplica uma multa. E geralmente é a da infração principal, a mais grave. O exemplo clássico que todo mundo usa é ultrapassar pelo acostamento. Para fazer isso, você necessariamente tem que transitar pelo acostamento, certo? Por isso, a gente autua só pela ultrapassagem proibida, que meio que engole a outra infração. A coisa muda de figura completamente quando a gente fala das infrações concomitantes. Aqui a história é outra. São infrações que acontecem ao mesmo tempo, sim, mas uma não tem nada a ver com a outra. São erros totalmente independentes. E é exatamente nesse caso que várias multas podem ser aplicadas. Imagina só a cena. Um carro avança o sinal vermelho e, nesse exato momento, um radar mostra que ele estava acima da velocidade. Uma coisa é furrar o sinal. Outra, completamente diferente, é o excesso de velocidade. São 2 condutas erradas e separadas. Resultado, 2 autuações distintas. Para fechar, a gente tem as infrações sucessivas. Essa aqui é bem fácil de entender. É quando o motorista comete a mesma infração várias vezes durante um único trajeto. E o resultado, como era de se esperar, são múltiplas multas. O exemplo mais comum que a gente vê todo dia:
passar por 2 ou mais radares de velocidade na mesma estrada, sempre acima do limite. Cada vez que um radar te pega, é uma nova autuação. Não tem discussão. São momentos diferentes da mesma conduta errada. Mas nem só de multa vive a fiscalização. Às vezes, o agente precisa tomar uma atitude ali, na hora, para garantir a segurança de todo mundo. São as chamadas medidas administrativas. Vamos entender as duas mais comuns. E aqui é muito importante não confundir os termos. A retenção é quando o veículo fica parado no local até o problema ser resolvido. Por exemplo, um pneu careca. O carro fica ali até o pneu ser trocado. Agora, a remoção é mais séria. O veículo é levado para um guincho, para um depósito. É o que acontece quando alguém estaciona num lugar proibido e está atrapalhando todo o trânsito. No fim das contas, e o próprio manual deixa isso bem claro nessa citação, a fiscalização não é uma inimiga. Ela é uma ferramenta essencial para que a gente consiga dividir as ruas e estradas de um jeito pacífico e principalmente seguro. É uma questão de bem coletivo. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, já sabe, né? Deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papodetrânsito@gmail.com.